Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati com mais uma aula de português e hoje, na página 40 do nosso livro, nós vamos ver esse gênero textual aqui, ó, caricatura. Você deve conhecer caricatura, mas antes da gente explorar o livro, eu quero mostrar para vocês aqui algumas caricaturas, tá bom? Ó, isso, tá aqui, ó. Você deve conhecer esse personagem, não é verdade? Conhece? É o seu Madruga, você tá vendo? Olha que interessante. A gente vai estar estudando esse gênero para a gente entender como ele é utilizado e por que que ele é utilizado. Mas antes vamos explorar um pouco mais. E esse homem aqui, você conhece? Oi, Silvio Santos, não é? Muito bem. E essa pessoa aqui, você conhece? Será que você sabe quem é essa pessoa que está aqui? É, sou eu mesma. É a minha caricatura. Aqui sou eu falando com os meus alunos. Tá vendo? Tá vendo? São estilos diferentes de caricatura, tá vendo? Sou eu falando com os meus alunos em chamada de vídeo. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui a Tia Pati falando com os alunos em chamada de vídeo. Tá vendo, ó? Aqui é o Chaves. Olha aí o Chaves, o Batman. Você tá vendo essas caricaturas? Pois bem, já vou mostrar para vocês por que a gente as utiliza, tá bom? Bom, mas a caricatura, ela é uma representação exagerada, como vocês viram aí, né? Das características físicas ou dos hábitos de uma pessoa, tá? Então, por exemplo, você tá vendo aí o Ronaldinho Gaúcho, né? Todo mundo conhece ele. Qual é a parte do corpo dele que vai ser mais aumentada numa caricatura? Né? Você vê aí que eles aumentaram tudo, aumentaram o cabelo, aumentaram o nariz, aumentaram as orelhas, aumentaram a boca, aumentaram os dentes, enfim, a caricatura ela tem essa característica básica, exagerar principalmente a imagem física, né? Ou então os hábitos de uma pessoa. Então, a caricatura ela vai ressaltar tudo aquilo que as pessoas possuem nas suas características pessoais. E por que ela é diferente da charge? A charge nós também já vimos em outros momentos, né, na nossa aula de português. A charge já é um estilo de ilustração que ela vai ter por finalidade a sátira. Ou seja, ela vai satirizar utilizando uma caricatura. Então, a caricatura, ela aumenta as características físicas ou os hábitos de uma pessoa. E a charge faz uma sátira em cima dessa caricatura. O que é uma sátira? É uma espécie de, como eu posso dizer, uma gozação, é tirar onda, é você ficar realmente dando risada em cima das características envolvidas na caricatura com uma forma de brincar com aquilo, né? Então as charges, elas foram criadas no princípio do século XIX, por pessoas que eram contra os governos políticos daquela época, né? Então, os críticos, eles utilizavam a charge para poder fazer a sua opinião crítica, para poder realmente criticar a forma como o governo estava sendo colocado, imposta para a população naquele momento, né? Então, os impérios eram reprimidos através da charge, né? E elas começaram a ganhar muita popularidade justamente por isso, porque de uma maneira engraçada, ela chama a atenção para situações críticas, para situações difíceis que estão dentro de um determinado momento de governo. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, a imagem de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o Joaquim Barbosa, né? Nessa imagem você está vendo aí ele com o martelo e a capa na mão, né? Que foram realçados na caricatura, e é a roupa que o juiz do Supremo Tribunal precisa utilizar. Mas ele tem um martelão bem grandão na mão, que é uma forma de criticar, talvez, aí, a questão da maneira como ele era duro, como ele era enfático, com a punição muito dolorosa de algumas pessoas envolvidas com escândalos, né, no Brasil, por exemplo.
Então, muitas pessoas utilizam essa imagem para considerá-lo um justiceiro no Brasil, porque realmente ele foi muito enfático em detrimento aí de várias leis, de várias punições contra pessoas que praticaram fraudes aqui no Brasil, certo? Aqui a gente também tem uma outra diferença, o cartoon. O cartoon, ele é diferente da charge e ele é um pouco diferente da caricatura. Por quê? Porque o cartoon, ele é um desenho humorístico, tá? Ele tem humor envolvido na sua técnica e vai vir ou não acompanhado de legenda, certo? Então, o autor, ele vai ter ali na produção do cartoon um caráter extremamente crítico, exatamente como a charge. Porém, ele vai utilizar uma maneira bem sintética, bem curta, bem resumida para poder fazer essa crítica, tá bom? Bom, o termo cartoon é de origem inglesa, a gente geralmente escreve no inglês com 2 Os, né? E o significado da palavra cartoon é a mesma coisa que esboço, certo? Ela é utilizada muito nas artes plásticas, é um tipo de desenho considerado como comédia aqui no Brasil, tá bom? A gente tem vários autores que trabalham com o gênero cartoon, mas hoje nós queremos dar uma ênfase maior também para a história em quadrinhos, que a gente também já estudou aqui. Esses 4 gêneros textuais nós já vimos, né? Estudamos mais profundamente história em quadrinhos e agora vamos ver caricatura. As histórias em quadrinhos, a gente sabe que elas vão ter ali enredos, né? Histórias, né? Narradas quadro por quadro, e cada desenho vai exalar ali textos que vão utilizar o discurso direto, característico, ou seja, os personagens conversam entre si. E aqui a gente pode utilizar também as histórias em quadrinhos para você também poder fazer sátiras, fazer críticas, porém não é um gênero muito utilizado para isso, embora ele possa ser utilizado assim, mas ele não é especificamente usado nesse sentido. Tá bom? Então a HQ, ela causa bastante interesse e fascínio no leitor devido à combinação de vários elementos, cores, ambientes, histórias, enredos, tudo isso chama muita atenção do nosso leitor. Porém, hoje nós vamos mostrar para vocês as caricaturas, né? Lembrando que a caricatura, ela tem como ênfase maior exagerar determinadas características físicas de uma pessoa de uma maneira divertida. Tá vendo aqui? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o nosso livro, na página 40, e eu quero mostrar para vocês aqui algumas características do Ziraldo. Talvez você não conheça o Ziraldo, mas o Ziraldo, ele é muito famoso. E quando eu disser o nome do principal personagem que ele já criou, claro que você vai conhecer. Você já ouviu falar do Menino Maluquinho? Pois é, o Ziraldo é um cartunista que ele criou o Menino Maluquinho, muito conhecido hoje na nossa literatura brasileira. Então, a gente já sabe o que é uma caricatura e estamos vendo a caricatura do Ziraldo aqui nessa imagem. Ela está salientando, então, a habilidade que esse autor ele tem de criar literatura, de criar desenhos para as crianças, e ele é brasileiro. Então você vê o tamanho enorme do lápis que colocaram na mão dele, um lápis verde com símbolos brasileiros impressos nesse lápis, e ele segurando com um sorrisão muito grande, salientando ali seus cabelos extremamente brancos, né? Esse é o Ziraldo. Ele é conhecido por conta do Menino Maluquinho primeiramente, mas ele tem várias outras obras, tá bom? Bom, aqui nós estamos vendo que é uma homenagem feita por Benaia Figueiredo, o cartunista que está homenageando os 85 anos do artista Ziraldo. Tá bom? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é a leitura dessa imagem, a exploração dessa imagem. Observe a roupa que ele está vestindo, verde e amarela, que são as cores específicas do Brasil. Veja o tamanho do lápis que ele segura na mão com o símbolo brasileiro. Veja, então, a homenagem feita pelos 85 anos, né, do nosso artista. Então, você vê que ele é um cara que já está na estrada já tem muito tempo. Então, agora a gente pode responder as questões após a exploração dessa imagem. Ó, na questão 2, nós temos a seguinte ideia. Ó. Descreva essa caricatura. Tá? Bom, a caricatura que a gente tem aqui
ela é uma caricatura do Ziraldo, tá bom? Eu vou tentar levar para vocês uma imagem do Ziraldo, né, para vocês poderem ver melhor durante as nossas aulas online e durante a nossa aula presencial, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como ele é de verdade, mas eu não coloquei aqui no vídeo para talvez dar para você esse desejo, né, essa instigação de você ir pesquisar. Você pode ir no Google e você pode digitar lá assim, ó, Ziraldo, criador do Menino Maluquinho. Se você fizer isso, você vai vê-lo como ele é de verdade, tá bom? Então, você vai colocar aqui o destaque, né, da caricatura. O que é uma caricatura? Como eu mostrei para vocês agora há pouco, a caricatura é um gênero textual que vai utilizar imagens, que vai marcar, que vai retratar de uma maneira bem exagerada a fisionomia, os traços físicos ou os hábitos de uma pessoa famosa. Ou não, né? Por exemplo, aqui, a gente tem o hábito do desenho, né, do Ziraldo, da maneira como ele tem criado, né, tantas coisas maravilhosas em literatura infantil no Brasil. Por isso que ele está com esse lápis desse tamanho nas mãos. Então, por isso que você pode descrever a caricatura como você desejar. Lembre-se, você deve escrever a caricatura, você deve registrar aqui a resposta do seu jeito, do seu modo, tá bom? Por que o retrato está com um lápis na mão? E por que esse lápis tem, então, a bandeira do Brasil representada? Bom, a gente sabe que a bandeira do Brasil representa a nacionalidade da pessoa. Então, isso mostra que o Ziraldo, ele é brasileiro, tá bom? E o lápis está grande desse tamanho, né? Porque representa as atividades profissionais do Ziraldo. Ele é desenhista, ele é ilustrador e ele é cartunista. E o público-alvo dele é o público infanto-juvenil. Então, por isso que ele está representado dessa maneira, tá bom? Nós temos mais coisas para a gente ver aí ainda no nosso livro, na página 41 e 42, sobre o Ziraldo, tá bom? Na página 41, por exemplo, nós continuamos aqui, então, com algumas outras perguntas. Qual é a cor da roupa do Ziraldo? Lá na página 41 você vai poder responder isso. Qual é a cor da roupa dele? Olha aí, dá uma olhadinha na imagem, você coloca lá. Lá na página 41 também está dizendo assim, o que essas cores da roupa do Ziraldo representam, né? As cores da roupa do Ziraldo representam o quê? Qual é a bandeira do nosso país mesmo? Então assim você já sabe. Então você já tem aqui algumas atividades para você fazer na página 41. E na página 42, onde nós já vamos passar, nós temos um pequeno texto onde nós vamos fazer a leitura, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a leitura desse pequeno texto aqui, ó, que é um texto que vai falar um pouquinho sobre a homenagem que está sendo feita aos 85 anos do Ziraldo. Então, aqui diz assim, ó, livro presta homenagem aos 85 anos do multitalentoso artista Ziraldo. Essa é a notícia, é o título da notícia, descrito aqui, ó, em letras maiores e em vermelho. Essa aqui é a linha fina da notícia. Ela está escrita em letras menores e em azul. Está dizendo assim, ó, a obra idealizada pelo cartunista Edra, conterrâneo de Ziraldo, traz biografia e ilustrações de 85 cartunistas convidados. Conterrâneo significa que esse cartunista chamado Edra, ele nasceu no mesmo local que o Ziraldo, por isso que é conterrâneo, vem a palavra terra, tá vendo? Tem aqui o prefixo com e tem o sufixo neo, neo significa novo, né? Então, conterrâneo, ele é uma pessoa que nasceu ali depois dele, né? Depois do Ziraldo, e ele é mais novo que o Ziraldo, mas ele nasceu ali no mesmo local onde ele nasceu. E essa homenagem foi publicada em 20 de junho de 2018 por Benaia Figueiredo, né? E como vocês podem ver aqui, foi publicado num site de internet. Bom, vamos ler o texto? Diz assim, ó, uma homenagem traçada por muitas mãos celebra 85 anos do escritor, jornalista, desenhista, cartunista e chargista Ziraldo. Gente, quanta coisa esse Ziraldo faz! Olha, escritor, jornalista, desenhista, cartunista e chargista. Olha só. Aqui diz assim, Ziraldo 85, ao mestre com carinho, é o livro idealizado e organizado por Elcio Danilo Russo Amorim, conhecido como Edra, que traz 85 cartunistas convidados
a prestar tributo a Ziraldo e uma biografia do artista. Entre os convidados estão os capixabas Amarildo, chargista, caricaturista e cartunista, de A Gazeta, e Alpino, cujas tirinhas Samantha você acompanha no C2. O livro será lançado no dia 28 de junho na Casa Ziraldo de Cultura, em Caratinga, cidade natal tanto de Ziraldo quanto de Edra. A obra não é o primeiro tributo que Edra presta ao seu grande ídolo. Então aqui embaixo você tem a orientação da onde foi publicada este artigo, esta notícia. E a partir daí nós vamos lê-lo e vamos responder as questões da página 42 e 43, tá bom? Para você ter uma ideia, ó, que obra está sendo resenhada? Isso aqui é uma resenha, né? Ou seja, a crítica, a opinião crítica, a forma de analisar do escritor Benaia Figueiredo. Ele está resenhando a vida do Ziraldo, que é o seu conterrâneo. E aí ele diz assim, que obra que está sendo resenhada? Ele está dizendo que ele está produzindo uma obra chamada Ziraldo 85, ao mestre com carinho. Então é essa obra que está sendo resenhada neste artigo, nessa publicação, nessa notícia, tá bom? Aqui diz assim, qual é a relação entre essa resenha e a caricatura do Ziraldo? Né? Bom, ele está fazendo a resenha de uma obra que está prestando homenagem. Então, a caricatura do Ziraldo é uma das 85 homenagens que estão presentes dentro dessa publicação. E o objetivo é fazer uma homenagem ao Ziraldo. Então, aqui você já pode responder as questões, tá bom? Temos a questão A, B e C na página 42. Temos a questão D na página 43 e a questão 10. A questão 10 na página 43 eu vou fazer junto com você, tá bom? Vamos aqui na página 43. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é a questão 10. Tá vendo aqui, ó? A terminação ista tem sentido de ocupação ou ofício, por isso está presente no nome de diversas profissões, como cientista e florista. Como vocês viram aqui, nós falamos um pouquinho sobre as profissões que o Ziraldo ele tem, né? Ele executa. Por exemplo, ele é jornalista, desenhista, cartunista e chargista. Você está vendo a terminação das palavras em ista? Pois é, toda vez que você vira uma palavra terminada em ista, significa que aquela pessoa desenvolve aquela função como uma profissão, ou seja, ele é um profissional daquela área. Outra terminação que a gente também pode ver, falando sobre profissões, é a profissão terminada em eiro, jornaleiro, verdureiro, ok? Então a gente tem profissões terminados em ista e em eiro. Então você agora na número 10 pode pesquisar o nome de profissões que terminam em ista e em eiro, e aí você pode preencher o quadro abaixo, tá bom? Então, ó, lembrando, hoje nós vamos examinar a caricatura da página 40, vamos examinar o texto publicado na página 42, e a partir daí vamos fazer as atividades da página 40 até a 43, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Daqui a pouquinho, na sala de aula virtual, a gente entra e soluciona todas as atividades, ok? Beijo para vocês, bons estudos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.